Eu chorei em várias partes desse documentário e, assim, não foi pouco. Uma vizinhança tranquila, com crianças brincando e um dia de verão na Flórida, até que uma simples batida na porta virou uma das cenas mais angustiantes que eu já vi em um documentário real. E o que me deixou mais revoltada não foi só o que aconteceu naquela noite, mas tudo que veio antes. Tiveram vizinhos que alertaram, um sistema que ignorou e crianças que perderam a sua inocência cedo demais. Oi, eu sou a Bella e hoje eu vou te contar o caso por trás do documentário A Vizinha Perfeita da Netflix. E por que ele fala muito mais do que um crime. Ele fala da gente como sociedade. Se você olhasse Quail Run de fora, até pensaria que era um subúrbio como outro qualquer nos Estados Unidos. Tinha casinhas parecidas, um gramado grande, crianças brincando na rua e uma comunidade aparentemente unida. Mas nem sempre o perigo é aparente. Às vezes ele tem um jardim bem cuidado e um sorriso leve. Em uma das casas dessa vizinhança vivia a Edith Owens, também chamada carinhosamente por AJ. Ela era uma mãe de 4 crianças e era muito respeitada na comunidade. Os amigos dela contavam que ela era super calorosa, protetora e que o mundo dela girava basicamente em torno daqueles filhos. Já do outro lado da rua tinha Susan Lawrence, uma mulher branca de 58 anos que começou a reclamar do barulho das crianças. Segundo os vizinhos, o que começou como uma irritação ocasional, tipo um grito por cima de uma cerca, uma reclamação murmurada, acabou escalando para confrontos repetidos. E o conflito foi crescendo cada vez mais. Enquanto isso, a AJ tentava manter a paz e os outros pais também, que estavam na vizinhança, tentavam manter a situação mais tranquila, só que à medida que as denúncias de assédio aumentavam, a paciência da AJ também se esgotava. E o que parecia uma vizinhança tranquila acabou virando palco de desconfiança, chamadas para a polícia, câmeras filmando crianças e um ambiente em que uma vizinha não via simplesmente crianças se divertindo. Ela via uma ameaça. Para vocês terem um pouco de noção, caso vocês não tenham visto o documentário, naquela vizinhança as crianças ficavam brincando na rua, então eram crianças de casas e famílias diferentes que se juntavam e ficavam brincando de futebol, de Barbie, de bola, de tudo que você pode pensar na rua, nos gramados ali perto das casas. Que eu acho que já é muito legal, porque esse caso ele não tem muito tempo. Ele aconteceu recentemente. E se a gente pensar na infância dessas crianças de agora, geralmente é muito atrelada ao celular, à internet. E no caso delas, não. Era um grupo de crianças que estava ali, basicamente tentando se divertir de uma maneira super saudável, inclusive. Só que a Susan não achava que esse era o caso. E as chamadas, elas começaram em 2021, 2022. A Susan ligava para o 911 dizendo que as crianças estavam invadindo seu terreno. Só que esse terreno, na verdade, não era privado. E segundo a própria comunidade, eles não tinham quem alugavam as casas ali, não tinha direito de impedir que as pessoas transitassem ou brincassem. Então, era uma casa, aí tem o jardinzinho dela, da Susan, tem uma cerca, ou seja, essa parte é privada. Depois disso, vinha como se fosse um terreno baldio, com um gramado gigante em que as crianças gostavam de brincar, porque, poxa, não tinha ninguém ali, não tinha nenhuma casa, não pertencia a ninguém, e era basicamente um jardim gigante, entendeu? E os outros vizinhos da Susan, tipo, pessoas que dividiam casa ao lado dela, ninguém se incomodava com as crianças, era só a Susan. E ela colocava placas de não ultrapasse na grama e filmava com o celular as crianças. Imagina que absurdo você ver uma mulher, uma senhora, ficar gravando criança enquanto gritava insultos racistas e atormentava a vida delas, que estavam apenas brincando na rua. Para um pouco para digerir essa informação. Não é que ela estava fazendo isso com adultos. Ela fazia isso com crianças de 9, 10, 11 anos. Então imagina seus filhos ou sobrinhos ou primos pequenos sendo abusados verbalmente por um adulto constantemente e tendo a presença constante da polícia questionando eles sem terem feito nada demais. Isso afeta profundamente a infância de qualquer ser humano. E cada vez que a polícia chegava,
Ela falava com ambos os lados, documentava a ocorrência e ia embora. Keep running back and forth over here. When the kids are out front, I don't, it's really noisy. For some reason, they love to play over here with guys. Probably because it's open. I understand that. I have migraines, horrible migraines. I had a very bad car wreck. I don't want to hit any children. The kids are not hurting anybody. The kids, they're not damaging anything. Well, they're damaging me because the migraines are so bad. Most days I could barely stand. Come on. I mean, they literally live across the street on the other side. They don't. I understand what you're telling me, and I get it, but you don't have sole power to say, hey, they can't be in this parking lot. He's trespassing right now. He's trespassing. He came over to come ask us a question. And What do you need us to do? What do you want us to do? I mean, he needs to get, because he's screaming all the time too. Okay. He just needs to get. Nenhuma medida significativa foi tomada em momento nenhum. Nenhuma multa foi dada para Susan por ligar repetidamente para a polícia por questões que não eram emergenciais. Era uma situação em que as pessoas pensavam que a Susan era apenas uma vizinha reclamona e que as crianças estão sendo só crianças. Só que para o que muitos era uma situação ok, para AJ se tratava da vida dos seus filhos. Então, você consegue imaginar você ter que explicar para a polícia que o barulho que você acha alegre, um barulho que te remete à felicidade, de crianças rindo, o vizinho acha invasão. Que as risadas dos seus filhos se transformaram em apelos por respeito. E que por trás de cada chamada existia um subtexto de cor de pele, poder e medo. Porque sim, aquela comunidade era majoritariamente de famílias negras. E existiam crianças de tanto branca quanto negras brincando ali. Só que a Susan, ela só implicava com as crianças que eram negras. Então, não tem como você não pensar que isso não tinha um papel muito importante no comportamento da Susan. De novo, ela era uma mulher branca e de meia idade que usava a sua raça e seu status como arma para tentar usar a polícia contra uma comunidade. Ela falava insultos racistas contra as crianças, filmava elas, jogava objetos nelas, xingava, e a polícia via aquilo apenas como um incômodo, como é uma vizinha chata. Ignora, não chega muito perto da casa dela que vai estar tudo bem. Depois da terceira ligação sem fundamento da Susan, alguma medida já deveria ter sido tomada. A polícia nunca avisou a comunidade que eles podiam denunciar ela por assédio. Foi assim, uma negligência sistêmica muito grande. E então, em 2 de junho de 2023, tudo desabou. Um dos filhos da AJ voltou para casa visivelmente chateado, contando que as crianças estavam brincando do lado de fora quando uma delas esqueceu o tablet na grama perto da casa da Susan. De acordo com as crianças, a Susan ela gritou com elas e jogou um par de patins que acertou no pé de um dos filhos da AJ. Enquanto isso, ela balançava um guarda-chuva em direção à outra criança. Então, depois de escutar tudo isso, a AJ, obviamente, eu não imagino, assim, nenhum pai ou nenhuma mãe que escute isso e fique tranquilo. E ela decidiu ir até a casa da Susan para conseguir pegar o tablet do filho e entender o que era que estava acontecendo ali. Então ela bateu na porta e do outro lado a Susan pegou uma arma e atirou através da porta trancada. A bala atingiu a AJ no peito. E as imagens da bodycam mostram os filhos correndo, gritando: socorro, ela atirou na minha mãe. Me ajuda, liga pra emergência. O filho mais velho dela batendo na casa dos vizinhos, pedindo pra algum adulto ligar pra emergência, porque a Susan tinha atirado na mãe dele. A dor e o silêncio que seguiram essas imagens é, honestamente, assim, de partir o coração. Porque esse é um diferencial desse documentário também. Ele é 90% feito por imagens das câmeras de corpo da polícia ou então das câmeras de segurança ou das salas de investigação. Então, não teve nenhuma cena que foi dirigida ou nenhuma reconstituição de cena. Você vê o impacto que aquilo teve real em todo mundo que estava ali.
Não só na vítima, que foi a AJ, mas em toda a sua família, em toda aquela comunidade. Bom, quando os paramédicos e os policiais chegaram, eles encontraram a AJ caída na grama e tentaram reanimar. Então, enquanto parte do pessoal estava ali cuidando da AJ, um dos policiais vai falar com o filho mais velho dela e pergunta se tá tudo bem, se ele tá machucado. Naquele momento, o menino tá visivelmente atordoado e ele fala: eu tô bem, mas eu tô de coração partido. E eu vi essas palavras de uma criança. É uma coisa, assim, completamente devastadora. E só de lembrar, eu já fico com lágrima nos olhos. E, sinceramente, eu pensei que nessa parte eu precisava dar uma pausa e talvez até, esperar um pouco até conseguir completar o documentário. Mas depois de um tempo eu segui. Alguns momentos depois, a AJ ela foi levada numa ambulância para um hospital, só que um policial recebe a ligação de que, infelizmente, ela não resistiu e foi declarada morta. Então, nesse momento, a gente assiste o pai das crianças não só recebendo essa notícia, mas tendo que reunir os filhos para contar que a mãe não ia voltar para casa. E é possível você ver a esperança morrendo no rosto dessas crianças. E assim, uma das coisas que mais me incomoda nessa história inteira é o sistema. Quantas vezes são chamadas, registros, vídeos e mesmo assim nada muda? Quantas vezes as vítimas são vistas como problema? Nesse caso, crianças negras brincando e uma vizinha branca que reclama. A polícia indo e vindo e em nenhum momento advertindo a chamada que era tão frequente, porque, gente, era uma questão dela ligar todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia para reclamar das crianças brincando do lado de fora. A comunidade sabia, a polícia sabia, mas simplesmente não fez nada. Ela agia como um mediador ali para botar panos quentes na situação. E quando a AJ bateu na porta buscando uma resposta, uma proteção, uma justiça para os seus filhos, foi ela quem perdeu. E não somente ela, os filhos dela, principalmente. Vários vizinhos também tinham chamado o 911, então todo mundo estava vendo a situação, foram várias ligações, só que a Susan também ligou. Só que ela ligou 2 vezes. Uma vez antes do crime acontecer e outra depois. E o intervalo entre essas 2 ligações? 2 minutos. Foi o que demorou para ela tirar a vida da AJ. 2 minutos. Na primeira ligação, ela diz que tá com medo das famílias, das crianças que estavam ali brincando, atormentando a vida dela, que ela não sabia, que ela tava temendo pela vida dela, que ela pensou que iam tentar invadir a casa dela. E aí o policial pergunta se eles estão perto da casa dela, se eles estão fazendo alguma coisa. Não tinha ninguém. Então o policial falou: beleza, senhora, a gente tá indo pra aí, fica dentro de casa, tranca as portas, uma viatura vai chegar aí o mais rápido possível. E geralmente as viaturas lá, elas não demoram muito tempo pra chegar mesmo não, tá? E repetindo, nesse momento não tinha ninguém, nem perto da casa dela. 2 minutos depois, ela liga novamente pra falar que ela tinha atirado em alguém. Okay, repeat that address for me to make sure I have it correct. Okay, take a deep breath for me, calm down. Oh my God. You said someone tried to break down your door, is that correct? Yes, the woman was screaming and yelling and she was trying to break down my door. Okay, it was a female? Yes. I didn't know what to do. I grabbed my gun and I shot at the door. And I thought she was going to kill me. Oh my God. Okay, you said you shot at the door, is that correct? Yes, I shot at the door because she wouldn't stop. I told her to get away and she wouldn't. She just begging. This is the woman who attacked me. Okay, do you still see the subject? I don't know where she is. I'm still in my house. I didn't open my door to her. Did you know her? Yes, she's come after me several times because of her children. Her children keep trespassing over here. They're bothering me and bothering me. They won't stop. E na ligação você consegue escutar ela chorando, completamente desequilibrada nessa parte.
E quando o policial, não é policial, né? O pessoal que é da linha de emergência, pergunta, mas por que eles estão, né, na sua casa, por que eles estão batendo na sua porta? Aí ela vai falar que as crianças ficam infernizando a vida dela. E é assim, chorando, soluçando em um segundo. No outro, a voz fria, calma e tipo... é de arrepiar, é bizarro. Quando os detetives chegaram, eles pediram que a Susan saísse de casa. E as primeiras palavras da Susan, quando ela saiu de casa, ela abriu a porta, o policial foi colocar as algemas nela. E as primeiras palavras que ela falou foram: "Ah, meus gatos, eu tenho 2 gatos, não deixem eles fugir." Em nenhum momento ela mencionou a mulher baleada que estava inconsciente na frente da casa dela. Em nenhum momento ela perguntou quem tinha sido atingido pelo tiro que ela desferiu. Para uma pessoa que ficava reclamando do barulho de criança brincando na rua, não é possível que ela não tenha escutado essas mesmas crianças gritando por ajuda porque a mãe tinha sido baleada. Em momento nenhum, a Susan mostrou preocupação com isso. Então ela é levada para a delegacia, mas para o espanto de todo mundo, ela não foi presa naquela noite. Ela foi interrogada, ela falou que era legítima defesa e a polícia foi lá deixar ela em casa de novo, enquanto o caso era revisado pelo promotor. Então esse atraso obviamente gerou indignação. A comunidade protestou e ficou se perguntando por que a atiradora, por que a mulher que matou outra mulher estava solta. O xerife ele pediu paciência, dizendo que era preciso determinar se a lei do stand your ground se aplicava. Essa lei que existe na Flórida permite o uso de força letal se houver presunção de medo. Historicamente, homicídios com atiradores brancos e vítimas negras são mais propensos a serem consideráveis justificados. Essa foi a mesma lei que absolveu o George Zimmerman em 2013 depois de matar um adolescente negro desarmado, Trayvon Martin. Inclusive, se vocês gostarem, eu posso trazer um vídeo sobre esse caso, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Já tem toda uma discussão sobre o fato de você poder portar arma de fogo, que na minha percepção não deveria ser permitido. Uma das maiores causas de morte de criança nos Estados Unidos é por tiroteio em escola. Isso não entra na minha cabeça. Mas, bom, voltando pro caso. Então, para muitas pessoas, essa demora por si só já era uma injustiça. O que eu concordo. O grupo de direitos civis e a família da própria vítima destacaram que a AJ foi morta através de uma porta fechada. Não tem como isso sugerir nenhum tipo de ameaça iminente. A própria porta contava a história. A porta estava intacta, ela não tinha nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de, ser forçada. A única coisa que você via na porta era o buraco da bala no centro dela. 5 dias depois, em 7 de junho de 2023, a Susan, ela finalmente foi presa e acusada de homicídio culposo com arma de fogo e agressão relacionada aos incidentes anteriores também. Os investigadores, eles concluíram que não se tratava de legítima defesa. E quando finalmente ela foi informada que estava presa, a Susan começou a chorar e se recusou a cooperar com os policiais. Eles falaram que ela ia ser algemada, ela ia ser processada e iria para a prisão para esperar, né, sua audiência. E ela, simplesmente nesse momento, dá pra ver que ela não tá muito bem, assim, psicologicamente. Porque ela põe as mãos assim e fica falando, não vou, não consigo. Ela disse assim, eu não ligo, podem me matar. Nesse meio tempo, enquanto ela estava nessa sala de investigação, um policial deixa com ela um bloco de notas e fala assim, olha, a gente não pode passar nenhuma mensagem pra família da vítima e você não pode contactar eles diretamente, então eu dou sempre a chance da pessoa conseguir escrever uma carta que aí eu posso enviar. E nessa carta, ela simplesmente escreve pros filhos da AJ pedindo desculpa, dizendo que nunca quis matar a mãe deles, só que, né, o dano já não tinha como ser reparado mais. Bom, para a família de AJ foi um pequeno alívio ela ser acusada, né? Mas definitivamente não foi um encerramento.
A mãe da AJ, a Pamela Dias, disse que queria que o mundo lembrasse da filha dela não como vítima de ódio, mas como uma mãe que morreu protegendo os filhos. E jornais de todos os países começaram a analisar o caso e fazendo a pergunta que eu tô fazendo aqui, que eu acredito que todas as pessoas fazem quando assistem esse documentário, que é: por que demorou 5 dias para ter uma prisão? E qual é o papel do preconceito nessa história inteira? Como uma lei de proteção pode ser usada para justificar um ato irreversível? Mais de 1 ano depois, a Susan ela foi julgada. O tribunal estava tenso, tinha tristeza, incredulidade, raiva. A família da AJ estava lá com as camisetas com a foto dela, dizendo Justice for AJ. A defesa alegou medo, não ódio. Os promotores mostraram um quadro diferente, o de uma mulher movida por raiva e ressentimento. A juíza ela proibiu que o júri ouvisse sobre os insultos racistas por considerar que poderiam influenciar o julgamento, o que frustrou muitos, porque foi uma parte importante de todo um contexto. Então, era importante sim o júri ter escutado isso, mas a juíza deliberou que não era. Só que mesmo assim, graças a Deus, as provas foram contundentes. O buraco da bala na porta provava que a AJ não estava nem perto de colocar a vida da vizinha em risco. De novo, a porta não tinha nenhum sinal de arrombamento e a AJ não estava com nenhum tipo de arma. Depois do julgamento, o júri declarou a Susan como culpada de homicídio culposo em 1º grau. E em novembro de 2024, ela foi condenada a 25 anos de prisão. O juiz chamou o disparo de completamente desnecessário, fruto de raiva e não de medo. E o que mais me impactou nesse caso é que a gente assiste não só a perda de uma vida, mas de 5. É sobre um menino de 10 anos que viu a mãe cair na grama depois de levar um tiro. Um menino que se sentiu culpado por não conseguir salvar a mãe. É sobre todos os outros filhos da AJ se sentirem responsáveis pela morte da mãe por brincarem na rua. Então, imagina a cabeça dessas crianças. Primeiro você assistir a sua mãe ser morta na sua frente e depois escutar que a razão disso foi porque vocês ficavam brincando na rua perto da casa de uma vizinha que não gostava disso. Então, todas essas crianças em depoimento é de partir o coração porque elas começam a se culpar. Então elas não passam só pela questão da perda da mãe, mas elas começam a processar tudo que elas poderiam ter feito para evitar isso, sendo que não é responsabilidade nenhuma dessas crianças. Depois disso, a comunidade inteira mudou. Os pais que conversavam na calçada agora evitavam olhar muito para a rua. O campo de brincadeira e de risada acabou se tornando um território super tenso e a vizinhança que parecia pacífica até então nunca mais foi a mesma. Famílias acabaram se quebrando, pessoas foram mudando, inclusive a própria família da AJ. Então aquela comunidade ela acabou se desfazendo. A AJ, bom, para além de mãe dedicada, ela também se tornou símbolo. A sua morte ela gerou protestos, acusação de racismo e pedido de reforma nas leis. Pare um pouquinho e pense aqui comigo, por 1 minuto. Você acha que as chamadas constantes da vizinha foram só reclamações de barulho ou é parte de um padrão racial e de poder? E o que a gente fala sobre essas crianças que desde cedo tiveram que aprender que brincar pode significar chamar a polícia? Para mim, esse caso, ele é muito um aviso de que quando a empatia some, o medo vira arma. E que quando o poder se sente ameaçado por inocência, a gente mata essa inocência. E que basicamente, quando o sistema dá a mão pro agressor e vira as costas pra vítima, a tragédia ela só espera o momento certo para acontecer. Para as crianças da AJ, não tem mais volta, não tem mãe de volta. Não tem comunidade de volta. Para o país fica uma pergunta: quem estamos dispostos a proteger? Bom, se esse vídeo te tocou,
E se você sentiu esse mesmo aperto no peito que eu senti quando vi esse documentário, por favor, comenta aqui embaixo, me contando o que você achou dessa história. E vamos conversar sobre o assunto, vamos tentar aprender, porque essas histórias, elas não deveriam só chocar a gente, deveriam fazer a gente se mover. Então a discussão sobre esse assunto é sempre muito importante. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. E tchau!